Oi pessoal, tudo bom? Voltando aqui para seguir nas nossas aulinhas sobre esse processo de criação de arte, para compartilhar um pouco com vocês como que é o meu processo. E aí hoje a gente vai estar falando sobre criação de background e de sprites para plataforma 2D, né? Pensando nessa especialização de plataformas 2D, que é o Liara, né? Que a gente está fazendo. E aí eu separei aqui no Procreate, gente, dois prints do nosso jogo, que eu acho que vai exemplificar alguns pontos principais que eu acho que qualquer pessoa tem que estar em mente, especialmente quando vai trabalhar em plataformas 2D. E de novo, assim, acho que não é uma conversa tão técnica. A minha ideia de abordar esses temas aqui nesses vídeos foi muito mais com a mentalidade de compartilhar um pouco dos meus processos, das coisas que eu aprendi, das coisas que eu errei, das coisas que eu precisei mudar e tentar, enfim, clarear um pouco o caminho para quem está pensando em fazer algo parecido e seguir por esses caminhos, né? Então aqui no Procreate eu vou estar olhando aqui nesse primeiro print, que é do nosso primeiro mundo, o primeiro mundo de Liara, que é o mundo vermelho e, enfim, que aqui eu acho que a gente já pode ver e já pode começar a discutir como abordar a construção de um cenário como esse, né? Eu acho que como começa, como é que eu penso nesses... A gente já falou sobre concepts, a gente já falou sobre criação de personagens, assim, como buscar essas referências, mas eu acho que tem alguns detalhes especiais quando a gente vai tratar de background, de cenários, e especialmente em plataformas 2D, que eu acho que são mais... são bem essenciais, assim, quando a gente vai de fato botar a mão na massa, né? Então, aqui acho que tem algumas coisas que a gente pode destacar, que eu acho que, assim, o primeiro conceito que tem que ficar claro antes de a gente pensar de aplicação e questões práticas, assim, acho que só uma nomenclatura mais boba, que é a gente pensar nessas camadas de divisória, né? Quando a gente enxerga uma imagem como essa, a gente tem que passar a olhar ela como ela é aplicada no software, né? E como a gente, até enquanto na perspectiva artista, olhar isso na questão 3D, né? Então, pensar como essas placas 2D, né? Esses desenhos 2D, formas de placas, que são aplicados nesse universo aqui 3D. Então a gente tem sempre que estar pensando nisso, porque quando a gente divide isso em camadas, tal como as layers aqui de um programa de desenho, a gente tem que estar com essa mesma filosofia em mente na hora de compor e pensar na aplicação disso na hora do jogo. Eu digo isso porque aí a gente vai ter esse tipo de coisa acontecendo aqui, né? Que isso aqui é o nosso... Esse aqui é o nosso foreground, né? Então... que é o que fica na frente. E isso já é uma coisa e uma técnica, né, padrão de composição, trabalhar esse tipo de foco de câmera, né? Coisas desfocadas na frente, que vão dar essa perspectiva de profundidade. Então, tudo que está à frente do que a gente chama de ground, que é essa área aqui, que é a área jogável, onde está a Liara, onde está o Pandinha. Então, tudo isso é o ground. E aí a gente tem atrás do que tá do ground, né? Por exemplo, essas pedras aqui. A gente tem... Perdão. A gente tem essas pedras, a gente tem... Perdão, de novo. Bom, vamos lá. Aí eu vou até trocando de cor aqui. E aí junto, atrás tudo aquilo que fica atrás do ground, a gente já tem essa nova, como essas pedrinhas, como esse outro tile aqui acontecendo, né? Isso aqui tudo. A gente tem o nosso mid ground, né? Que é bem autoexplicatório, né? E aí lá atrás a gente vai ter aqui, né, todas essas camadas, diversas camadas, né, separadas e cada vez mais distantes do nosso background.
Tá. Bom, mas tudo isso é meio óbvio, né? Falei, acho que é umas nomenclaturas de algo bem padrão, assim, de você entender. Mas é só pra, quando eu estiver falando aqui, acho que fique mais claro algumas coisas. O que é interessante, eu acho que eu posso dar sobre a minha perspectiva em relação a como começar a construir, né? Acho que começar sempre vem do que a gente já conversou, né? De concept, de referência, entender o briefing que você tem acho que, por exemplo, no Liara a gente tem as questões do chakra, então as definições de cores veio daí, as definições de busca de referência veio pensando numa questão budista. Então tem uma série de caminhos que levam à composição dessas referências. Mas além disso, né, como é que eu começo na prática? E isso eu acho que algumas coisas que eu tenho que pensar quando eu tá criando essas coisas para ser aplicadas, né? Primeiro, eu acho que o entendimento disso como uma composição geral, ela já é meio errada. Eu acho que o ideal é você olhar para isso e conseguir enxergar cada uma dessas coisas, né, acontecendo, como esse postezinho aqui, esse bambuzinho aqui, o guarda-chuvinho aqui, tanto essas coisas como as coisas maiores acontecendo aqui, esse mato, essa pedra, são todas coisas separadas, assim. Acho que a gente tem que trabalhar essa composição geral, mas na hora prática de aplicação e de compor esses, o que a gente chama de sprites, que são essas imagens que vão direto para o jogo, vão ser todas separadas. E aí o processo de composição acontece dentro do software, né, da Unity. Então, aqui, o que rola, o que é importante destacar, é um processo que tem que ser pensado já junto como isso vai ser aplicado em game, né? Então, acho que é um processo que vai muito junto com o Tech Artist, que é para você entender, né, ou como programador, ou uma equipe menor, assim, para você entender esses processos de aplicação, como isso tem que ser feito, como isso vai ser colocado em game. Porque aqui, por exemplo, o que acontece aqui nos bastidores desse fundo aqui? Aqui a gente tem, vou até tirar isso aqui, né? Se a gente vem e tirar um pouquinho de opacidade, a gente tem essa camada do nosso ground acontecendo aqui. Tudo que fica na frente é o foreground. Então a gente tem esse foreground que acontece aqui, essas folhas e pedras, que são todos os sprites individuais colocados aqui na frente, né? E numa câmera que acontece nesse mundo 3D. O que é importante saber? Putz, eu vou fazer uma plataforma 2D, ele vai ter movimento de verticalidade, porque, ou seja, eu vou estar subindo alguma coisa, porque se minha câmera estiver subindo e esse mundo 3D estiver sendo aplicado de uma maneira coisa, significa que quando a câmera sobe, essas placas lá atrás, elas têm que ter desenhos que sigam, né, esse lugar. Você tem que pensar na ambientação que corresponda a esse movimento de deslocamento das fases. Então tem que ter sempre estar pensando nesse tipo de coisa. E eu falo isso porque, assim, o que acontece no fundo aqui, isso aqui eu vou estar desenhando o que é o background, que são essas montanhas que rolam aqui, né? Então a gente tem essas montanhas aqui. Então, em essência, a gente tem a nossa aliar aqui, né? O player. A gente tem o foreground acontecendo ali, né, em vermelho, e o background ali atrás, né? Conforme o player anda, a gente tem esse efeito de parallax, que você já deve estar cientes, que aí você dá essa dinâmica de profundidade para as coisas e dá uma tridimensionalidade para essas plaquetas, né, 2D, assim, que a gente está aplicando, não precisa de imagens 2D que a gente aplica no software. E o que é importante, o que foi feito aqui, que pra gente super funcionou e que eu acho que é importante compartilhar com vocês, a gente tem formas de facilitar o processo de desenvolvimento artístico. Por quê? Porque na hora que você está andando, né, o player está andando para cá, o que acontece? As coisas vão começando a sumir, né? Você vai indo pro lado, as coisas vão saindo da tela. Isso significa que, putz, eu teria que estar, então,
né? Considerando que o player vai fazer, vamos considerar que o player vai fazer esse movimento aqui, eu tenho que ter um background que corresponda a, né, a profundidade dessa altura aqui, porque o player viria até aqui, né? E aí eu tenho que ter foregrounds que vão corresponder a esse movimento, porque o player vai estar por ali, né? Então, correspondendo a esse ground, né? E aí isso começa a virar um grande amontoado de trabalho, porque especialmente se você está fazendo uma ilustração 2D, às vezes uma própria referência interessante é Hollow Knight, como eles fazem isso, em que de fato tudo é meio que manufaturado pensando nessa dinâmica, assim. Então tudo ali é colocado aos mínimos detalhes, assim. Mas isso é um trabalho escatológico, que você está ilustrando cada uma dessas partes. Então o ideal é sempre pensar nessa composição em separado, porque você reaproveita assets e você consegue ir compondo essas cenas específicas com esses assets em repetido, por mais que eles uma variedade, você constrói uma variedade, por exemplo, desses matos de foreground, né, desses matinhos aqui, que é o que a gente tem aqui na frente, né? Uma variedade deles, e você vai compondo a cena. Putz, mas e o background, por mais longe que ele tenha, ele também se acaba. O que a gente fez no nosso background que eu posso mostrar para vocês aqui? Então, por exemplo, isso aqui é nossa composição de sprites que corresponde ao mundo 1. Nem todos estão aqui, né? Não são todos que estão aqui, mas assim, já é um tipo de layout de composições que são pensadas em várias variações diferentes, com várias proporções diferentes, para que a gente possa depois lá na frente estar aplicando isso compondo dentro da própria Unity, né? Então isso aqui é tipo essa composição de sprites generalizada, assim, para a gente ter uma ideia generalizada, para a gente ter uma ideia de como isso é aplicado lá na frente. Em relação ao background, uma coisa que posso estar mostrando para vocês é o que rola isso, né? Tá vendo? Isso são as camadas do nosso background, nesse mundo que eu estava conversando com vocês, e olha como elas vão compondo esse nosso cenário aqui no fundo. E quando você pega uma única camada, o que ela acontece? Ela se repete, ela é um loop. Então o que acontece é que você tem esse deslocamento de player que a gente estava conversando no nosso ground, que se a gente tem nosso ground aqui e a gente tem o player aqui, e ele está andando nesse cenário com esse background de fundo, quando ele vai chegar no momento que ele anda tanto que o cenário acabaria, de vez eu ter outro desenho que é colocado por cima, a gente faz pelo próprio script. Então a gente consegue, pela própria programação, né, fazer com que a mesma imagem se repita. Isso otimiza o jogo, porque a gente não precisa ficar repetindo a própria imagem. Isso também facilita o desenvolvimento de arte, porque a gente não precisa fazer variações de montanha. Afinal de contas, é uma coisa que fica no fundo que tem um certo nível de relevância, assim, porque se tiver variações de uma montanha como essa, que tem vários detalhes, com várias árvores, o player não vai perceber, né? Então é realmente um trabalho desnecessário ficar redesenhando montanhas. Então isso aqui é um tipo de truque que a gente faz, que você tem que ter em mente, que vão acontecer quando você vai tentar aplicar, né? E aquilo que eu estava falando sobre verticalidade também acontece que a gente resolve por programação, porque em teoria, se você tivesse, né, que nem a gente estava falando aqui, vamos colocar todos aqui, esse aqui é o nosso fundo. Se tivesse o player tá subindo alguma coisa, eventualmente as coisas vão ficando cada vez mais para baixo, né? Eu não estou conseguindo replicar aqui porque a tela não permite, mas as coisas vão ficando cada vez mais para baixo. Isso significa a câmera subindo, essas coisas vão ficando, o fundo vai ficando mais baixo, lógico que você vai ter esse movimento paralaxe na vertical. O que aconteceria é que, toda vez que o jogador subisse, como a gente tem esse horizonte profundo, ele perderia o horizonte muitas vezes, então ele ficaria só no céu e não teria nada de background. E como tem muitas vezes que a gente tem essa verticalidade, ficava muito feio, né? E aí uma solução prática e simples é de que o background acompanha o movimento Y da câmera. Então toda vez que a câmera sobe, isso é feito por código também, o background sobe todo junto, né? E isso
não é realista, né? Porque a gente está falando desse ambiente 3D, que a gente está aplicando essas camadas, que não faria sentido, mas como isso é aplicado nessa sutileza de um jogo 2D, que é bonitinho, e que o player está focado ali no movimento em 2D, quer dizer, no movimento de gameplay e tudo mais, essa distância daquilo que seria a realidade de você estar subindo e a câmera acompanhando isso e logo o background abaixando, isso passa despercebido. Então, e aí a gente resolve um problema de, ter que pensar num cenário que componha uma verticalidade, sabe? Talvez um cenário mais fechado, porque aí você não tem essa planitude para ter esse momento de paralaxe. Então esse é o tipo de segredinho que tem que estar sempre em mente, assim, do que eu quero fazer, de como eu quero fazer e de como contornar esse tipo de problema. Porque eles vão aparecer, acho que em todos os projetos aparece esse tipo de coisa. E também vai sempre rolar esses pormenores que às vezes coisas que podem parecer super complexas são resolvidas de maneira super simples, né? Porque uma resolução literal disso, eu vou fazer, que nem a gente tá falando sobre o looping, né? Sobre a questão deles darem todos eles dão looping, né? Onde acaba aqui, né? Onde acaba aqui é onde começa aqui, então, né? Então eles dão esse looping e quando a gente fala desse tipo de coisa, é uma resolução super simples, que super funciona e que se não fosse feito desse jeito, seria uma trabalheira monstruosa, mesmo que a gente repetisse esses mesmos sprites continuamente no jogo, eles seriam feitos, eles fariam que o jogo fosse muito menos otimizado, né? Porque ele teria muito mais imagens nele. Mas eu acho que era um pouco disso, assim, eu acho que a gente tem que estar sempre pensando nessas otimizações, nas aplicações, nas formas como a gente quer que isso funcione e que tem que sempre pensar em questões de ergonomia de gameplay, de funcionamento junto com o funcionamento dessas mecânicas que vocês querem aplicar, mas também pensar em funcionalidade, né, de desenvolvimento mesmo, assim, funcionalidade, digo, para praticidade do dia a dia, de como você vai trabalhar nisso, do tempo que você tem, que também é limitado, dos recursos que você não pode desperdiçar fazendo muito tempo a mesma coisa. Então tem muita coisa que envolve, né, esses pormenores. E aí acho que eu queria trazer só por último esse outro mapa aqui, né, esse outro background do nosso jogo, porque aqui eu acho que a gente pode pensar, acho que também tem de novo essas divisões de novo a gente tem as divisões de camada, a gente tem né, aqui o foreground, isso tudo aqui compondo o nosso foreground, a gente tem o nosso ground aqui como um mid-ground lá no fundo. Tudo isso acontece do mesmo jeito, né? Essas flores aqui são a mesma coisa que aquele background, de looparem entre elas têm a verticalidade delas travada em Y, então elas acompanham a câmera. Acho que todos esses mesmos truquezinhos são reaplicados aqui, mas eu acho que aqui a gente tem que ter... eu quis trazer esse só pra gente também discutir um pouquinho sobre a ergonomia de gameplay que eu tava falando, porque eu acho que também vai, na hora de compor esse tipo de coisa, pensar não só na aplicação, na praticidade de fazer isso no dia a dia, mas como isso é interpretado pelo jogador, que é uma coisa que enfim, super crucial, né, na hora de desenvolver um jogo, porque o que eu quero dizer isso aqui tem que ficar entendível, que é aonde o player pode pisar, né? Se o ground não for muito claro onde o jogador pode ir e pode pisar, se o espinho não for muito claro, um indicativo de que ele vai morrer se ele cair aqui, né? Se isso aqui, né? Se esse nosso item aqui não tiver um indicativo claro, né? Tipo, ele tem partículas acontecendo aqui, né? Ele tem uma borda, então ele tem um design chamativo. Então tudo isso são indicativos, né? Até o próprio, né, o solzinho aqui faz parte dessa construção de design. Isso tudo são indicativos de que isso é um item importante, né? De que isso é um apetrecho importante, de que isso aqui tá
isso aqui tem que ser usado pelo jogador, né? E aí isso tudo faz parte dessa composição de background, faz parte dessa composição de cenário, né? Da escolha desses contrastes de cor, né? O contraste de cor é realmente algo muito importante, principalmente quando você pensa naquilo que eu estava falando de tipo, destacar o ground, né? O player saber o que é pisável, o que é seguro de eu pisar e o que é morte, né? Putz, esse espinho é morte. Então, isso aqui tem que ser muito claro. E se isso não tiver claro, isso é frustrante, isso acaba de... O jogo pode ser incrível, mas se esse tipo de coisa acontecer, é um erro muito significativo, porque aí fica frustrante, isso desvaloriza muito o jogo. Então tem que ter sempre essa noção também na hora de compor esses cenários para dar esses contrastes, essas diferenças, esses indicativos visuais sempre para o jogador, para que tudo fique muito claro, por mais disfarçado, né, que esteja, tudo fica muito claro, né. É aquela coisa são tutoriais disfarçados, né, de indicativos que não são óbvios, mas que ao mesmo tempo são bem significantes para que não tenha dúvida, né. Você tem um espinho, você não precisa falar pro player, não toque espinho, porque senão você morre. Você vai morrer, não, porque o espinho tá lá, ele é pontudo, ele é feio, ele é assustador, né? Então você já tem esse indicativo visual de que é uma coisa ruim. Então isso acontece naturalmente. Então são coisas que você tem que ter sempre na cabeça na hora de pensar esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que era isso, acho que de maneira geral a gente conseguiu falar um pouquinho sobre essas dificuldades, sobre essas minhas experiências. Espero que vocês tenham gostado e absorvido alguma coisa. Acho que tem muito a ser discutido sobre tudo que a gente está falando aqui, mas acho que tem valor nesses erros que a gente aprendeu, porque foram coisas que a gente não tinha noção quando a gente começou, que eu acho importante passar para quem também está compartilhar um pouco da experiência, quem também está tentando, né, esses caminhos. Mas é isso, gente, brigadão aí pela atenção. Daqui a pouco a gente volta com mais um aí para discutir mais alguma coisa.